Hoje nós vamos tratar aqui de autossabotagem. É um tema que muita gente ainda não tinha reunido num assunto só, mas que tem tudo a ver com alguma coisa que a gente sofre, algum agravo, alguma situação mais difícil, que faz a gente às vezes até adiar uma atitude, ficar protelando, se autodefendendo, penso eu. Nós trouxemos aqui Lília Sanches, ela é especialista em carreiras, e vai falar com a gente sobre isso. Falei alguma heresia ou estou dentro do tema? Está super dentro do tema. Muito obrigada por estar aqui novamente. Espero poder compartilhar aí com vocês um pouquinho desse assunto. O que é, então? Vamos definir agora do ponto de vista profissional. Você que é a dona da matéria, dizer para a gente aqui o que é essa autossabotagem. Vamos lá. Primeiro deixar claro que às vezes a gente acha que aquele nosso amigo está se auto-sabotando, mas todos nós nos sabotamos, só muda um pouquinho ali a proporção. Tem gente que se sabota mais, gente que se sabota menos. É até uma autodefesa também, né? O camarada, né? Ficar na defensiva ali. Exatamente. A gente fala muito da zona de conforto e tem gente que acha que zona de conforto é ruim, mas tem um lado bom da zona de conforto. Muitas vezes a gente fica na zona de conforto para nos proteger. Nosso cérebro ele padroniza ações, padroniza decisões. E quando está confortável, está quentinho, está gostoso, nosso cérebro fala, fica aí mesmo, não faz mais do que isso. Não vamos a um novo desafio. Exatamente. E é uma das horas que a gente se sabota. Mas tem vários aspectos ligados a essa autossabotagem. Uma é do nosso cérebro nos proteger e querer manter a gente num lugar conhecido, confiável, que está ligado à questão da segurança, de você se manter num lugar seguro, você se manter num lugar conhecido. Mas tem também a questão das pessoas que procrastinam. Isso é o mais comum hoje em dia, então a gente sabe o que tem que fazer, mas não começa. O desafio é grande, então vamos adiar o máximo possível para não enfrentar aquela situação. Exatamente. Ou por medo de eu não ter as capacidades, o conhecimento suficiente para ir ali resolver. Então, como eu tenho medo do que vai acontecer, eu nem começo, né? E tem inclusive gente que tem medo do sucesso, que tem medo do que vai acontecer lá na frente. Então, eu acabo não fazendo, não agindo, porque aonde eu estou hoje, pelo menos é conhecido. Sabe aquele famoso, tá ruim, mas tá bom? É. Acontece muito, né, na vida real, das pessoas se segurarem no que está ruim, com medo de ir em frente, de conquistar aquilo que pode ser melhor. Um importante empresário das telecomunicações, de uma rede de televisão importante, quando disse para ele era mais confortável ser segundo lugar do que ser primeiro. Exatamente. E a gente vê isso no dia a dia, principalmente nas empresas. Então a gente tem muita gente que tem um potencial enorme, que estudou muito, que poderia estar avançando profissionalmente, conquistando muito mais coisas, mas que breca. Por quê? Porque aonde ele está, ele já conhece o trabalho, ele já conhece a liderança, ele já conhece a empresa, então ele acaba não dando esse próximo passo. Tem um critério aí também que é muito importante a gente falar dele, que é a questão da pessoa se inferiorizar. Então, a questão da autossabotagem também, ela tem muita ligação com a questão da baixa autoestima. Por quê? Porque a gente vê muitos profissionais que são excelentes, mas que eles realmente não enxergam o quanto eles têm de valor, o quanto eles são bons naquilo que eles fazem. Ou então procuram fazer disso uma justificativa para não competir. Exatamente. Então, eles acabam não acreditando no poder deles. É muito comum isso. Então, é aquele profissional que, por exemplo, ele já teve grandes feitos, mas quando você pergunta para ele, qual foi a sua participação nisso? Ele fala, eu não fiz nada, foi a equipe quem realizou. Ou então, o que você já conquistou? O que você já realizou? Ele fala, nada, tudo que eu conquistei até aqui foi por sorte. Isso, inclusive, tem um nome que a gente usa, que é a síndrome do impostor. É quando a pessoa acha que tudo aquilo que ela conquistou, que ela fez, que ela tem na vida, foi por mero acaso, não teve a participação direta dela nessa conquista. Então ela acaba não enxergando esses potenciais dela e não se valorizando. Esse complexo de vira-lata que muita gente fala aí, atribui ao Nelson Rodrigues, tem a ver com autossabotagem? Tem a ver sim, que é exatamente isso. Quando eu não reconheço o meu valor, eu não consigo vender esse meu valor. Então, como que, por exemplo, eu vou falar que eu vou abrir uma empresa porque eu sou bom em realizar alguma coisa, ou que eu vou buscar um emprego melhor porque eu sei que eu sou muito bom naquilo que eu faço, se eu não tenho essa certeza? Então, eu fico na dúvida,
né? E me mantenho naquela posição inferior. Deixo de conquistar novas coisas, deixo de ter conquistas pessoais, por conta que eu não confio na minha capacidade. E aqui tem uma questão que é muito importante a gente falar, que é a questão de como o nosso cérebro entende isso. Nada disso é racional. Em geral, emoções. Sabe aquela imagem que todo mundo já associou alguma vez, como se a gente tivesse ali um anjinho e um diabinho falando com a gente? Ah, sim. É exatamente esse crítico interno. Então, todos nós temos, são as nossas emoções que ficam ali do nosso lado falando, vai dar errado. Né? Você até tem vontade de fazer alguma coisa, às vezes você vê algo novo e fala assim, vou tentar isso, daí vem essa vozinha aqui do lado e fala assim, vai dar errado. Nem tenta, que isso não é para você, você não tem capacidade para isso. E o que acontece quando a gente ouve só essa voz? A gente realmente não vai adiante, a gente não evolui. Loucura, né? Agora, eu queria voltar àquela história que eu falei do início, daquele humorista que tinha na televisão, que depois que acontecia a coisa, meia hora depois, ele, se eu tivesse feito. Exato. Tem a ver? Tudo a ver. Muitas vezes, com a autossabotagem, a gente não tem essa confiança de se expor. E daí, o que acontece? A pessoa fica pensando muito, né, ao invés de agir. E esse excesso do pensar, até buscar uma situação bem confortável, mais confiante, mais segura para agir, perde o timing das coisas. Então, acaba perdendo o momento de se expor, o momento de falar, o momento de ganhar uma promoção. Então, às vezes aparece uma oportunidade, a pessoa não tem a coragem naquela hora de falar, ela precisa ter muito embasamento, ela precisa construir mentalmente muitas questões antes de se expor, e com isso ela perde o timing. Quer dizer que eu posso ter medo de errar para quem está vendo a gente lá do outro lado? Não tenha medo do seu pensamento? Não tenha medo. Mas vou te pedir para a gente avançar no tema, na volta da entrevista. Claro. Ela está aqui com a gente hoje, Lília Sanches, né, que é uma especialista em carreira, falando sobre autossabotagem. Nós voltamos já, não saia daí. Não se sabote. Você que está ligando agora, não acompanhou o início, olha, é muito importante a gente não autossabotar, porque a gente perde o bonde da história, né? E eu tinha deixado para a Lília aqui uma pergunta sobre o pensamento. A gente deve liberar o pensamento ou deve ter reservas, deve ter medo dele? A gente tem que controlar esses nossos pensamentos. E isso, inclusive, é o que a gente chama de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a gente começar a distinguir quais são aquelas emoções que estão aparecendo, as emoções que estão influenciando na nossa forma de pensar e agir, para entendê-las, compreendê-las, né? E conseguir que o nosso raciocínio, que os nossos pensamentos não tenham esse impacto dessas emoções. Que a gente consiga fazer essa distinção. Isso que é o fundamental. Tem duas coisas aí que ajudam muito. É essa questão de controlar as emoções, de cuidar da inteligência emocional e autoconhecimento. Porque quando você se conhece o suficiente, você começa a entender por que você está, por exemplo, demorando a dar uma resposta numa reunião, numa situação de trabalho. Então, o autoconhecimento ele vai te ajudar em tudo isso. Tem uns camaradas que têm a resposta na ponta da língua, né? Agora, na campanha eleitoral, a gente viu muito isso. O cara falava um negócio, o outro, já estava com aquilo ali pronto. Será que também ser tão ágil assim não é uma coisa perigosa? Porque fala-se irrefletidamente, né? Exatamente. Nem sempre você dá a primeira resposta significa que você também está deixando de se autossabotar. Pelo contrário, às vezes a sua autossabotagem é exatamente você falar demais. É você falar sobre coisas que você não entende, é você falar em momentos inoportunos. Então, a autossabotagem, ela é muitas vezes ligada a essa questão de você demorar mais, de você ter menos resultados, mas muitas vezes você também estar lá o tempo todo se pronunciando, falando coisas fora de hora, também é um tipo de autossabotagem. Eu tenho certeza que lá do outro lado tem um rapaz apaixonado, uma moça apaixonada, e eles costumam esconder os sentimentos, achando que se falar para o outro que ama, se falar para o outro que gosta, vai acabar levando o parceiro a enjoar. A gente deve abrir os sentimentos todos, até na hora de lidar com o amor?
Claro que deve, que baita sabotagem não falar para o outro o que a gente está sentindo, né? A gente tem que aprender a olhar para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e falar sobre eles. Isso é fundamental. A gente não é treinado para isso, né? A gente não é treinado a olhar e falar sobre emoções. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque quando a gente começa a aprender a olhar para as nossas emoções, a gente controla elas. A gente entende os momentos em que elas estão aparecendo, que é o que a gente chama de gatilhos. Existem situações que disparam algumas emoções, principalmente as negativas, né? Quando a gente olha para esses acontecimentos e para as emoções, a gente aprende a lidar com eles. E as emoções boas têm que ser repassadas, até para que a outra pessoa consiga entender o que você está sentindo, o que você está querendo, para que esconder o jogo, né? Tem gente que acha que é cafona, né? Falar para o outro assim, eu te amo. Aí o sujeito pode ir do outro lado falar, qual é? Mas eu acho que se a pessoa tiver segurança no que está falando, eu te amo com toda a segurança do mundo, vai fazer um bem a si próprio e não vai ficar depois falando, eu devia ter falado, devia ter falado. Exatamente. E aproveitar fazer um gancho, falar dessa relação no trabalho. Por quê? Porque ainda tem muito líder que é meio chefe, que acha que não tem que elogiar sua equipe, que acha que não precisa falar bem do que as pessoas fizeram. Bem lembrado. Né? E na verdade é o contrário. Né? Exato. Acha que perde a autoridade, mas o camarada é movido a estímulo também. Exato. E o feedback positivo, ele ajuda as pessoas a eliminarem essa autossabotagem. Por quê? Porque quando você fala para a pessoa o que ela fez bem, no que ela realmente domina, quais são os comportamentos que ela tem que fazem diferença ali no ambiente de trabalho, seja para execução ou para a própria equipe, você está dando para ela um reforço de que aquilo é bom. Então, você está dizendo para ela que ela pode utilizar mais esse mesmo comportamento, que ela pode fazer mais dessa mesma ação. Isso potencializa o que ele tem de bom e evita a autossabotagem, porque ele vai parar de ter aquela dúvida. Lembra que eu falei que é nosso crítico falando você é ruim nisso? Quando a gente fala para a pessoa, você é boa nisso, você dá certeza para ela continuar agindo assim. E aqui fica uma dica, inclusive, para quem é pai, mãe, tio, quem tem criança em casa. A gente pode fazer isso desde sempre com as crianças. Então, ao invés de você cobrar de uma criança, por exemplo, poxa, tirou 9, dava para ter estudado mais e tirar 10. Nossa, eu conheço gente assim. Que você está fazendo o quê? Chora porque tirou 9. Exato. Porque fica tão pressionado pelos pais que... E com isso você está minando a autoestima da criança. Então ela corre o risco de desenvolver essa autossabotagem para o resto da vida. Então, ao invés de fazer isso, elogia. Foca no que a pessoa tem de bom. Então pega essa criança e já elogia pelo 9. Parabéns pelo seu esforço até aqui. Claro que você pode estudar mais, que você pode se dedicar mais, mas o que você fez até aqui foi fantástico. Então fazer esse reforço é fundamental. Eu li um livro, assim que tive meus primeiros filhos, tenho 3, um agora adolescente, mas 2 já me deram netos. É um livro chamado Pai Minuto. Ali era ensinado o seguinte, você não pode deixar de chamar a atenção nos momentos em que é necessário, mas chame a atenção em apenas 1 minuto e depois exalte as coisas boas que ele tem. É por aí? A coisa assim funciona melhor? Funciona. E nas equipes funciona exatamente assim. Então a gente tem que fazer voltar para o rumo, né? Falar do que foi ruim, mas com um aspecto de construção, aspecto positivo. Então é você pegar esse aspecto do que aconteceu e falar, olha, o que eu espero de você é isso, que é uma coisa diferente. Isso vai ser melhor para você por N fatores. Então é você explicar e fazer com que isso seja construtivo, para que isso seja bacana. Então tem como pegar qualquer situação ruim, né, na hora de educar, seja educar um filho, seja educar alguém da sua equipe e transformar isso em algo positivo. E aquele que recebe lá o toque, né, não deve ficar lá pelos cantos remoendo, poxa vida e tal, parará, papá. Chega e reage à altura, fala, olha, eu realmente não tinha imaginado, mas vou procurar fazer da melhor maneira possível, pelo que você está orientando. É por aí que funciona, né? Exato. Só que quando a pessoa já sofre de autossabotagem e você só dá um feedback negativo para ela, o que você está fazendo? Botando numa depressão profunda. Você está reforçando que ela tinha razão com aquela crítica interna dela. Então ela realmente vai sair dali achando que ela é péssima, que ela não vai conseguir nunca realizar nada melhor, então você reforça o negativo. Então tem que ter todo esse cuidado, por isso que eu insisto muito na questão de fazer o feedback do que deu errado, mas de forma
positiva, colocando, olha, você tem capacidade de fazer mais, eu acredito em você, eu confio no seu potencial, você quer ajuda? Então, tudo isso, a gente trabalhar nas pessoas, ajuda com que elas realmente desenvolvam, né, suas potencialidades, a sua autoconfiança e vençam a autossabotagem. Isso pode ser ministrado através de coaching, Lília? Sim, através do coaching, através de processos que ajudem no desenvolvimento humano. Então, tem vários processos que vão apoiar esse desenvolvimento. Então, o conhecimento é a base, por quê? Porque a partir do momento que você começa a tomar consciência sobre aonde você está ali patinando, sobre onde você precisa melhorar, você começa a desenvolver técnicas junto com o profissional para poder resolver essa situação. Então, assim, autoconhecimento é a base. Busca uma ajuda profissional, alguém que vai te apoiar. O coaching é um desses profissionais. E o terceiro ponto que eu acho que é importante a gente falar, isso serve para qualquer coisa na vida, é tenha objetivo. Porque muita gente, por exemplo, procrastina demais porque não sabe o que está fazendo. Então passa a semana ali, não estuda, não trabalha, não faz um monte de coisa. Por quê? Porque não tem objetivo. Vai piorando a situação. Exato, e daí a vida passa, o tempo passa, né? E você fez o quê? E isso não tem idade. Então a gente vê muita gente, por exemplo, que já se aposentou, que já está aí numa vida diferente da que tinha antes e que se sabota, por quê? Porque já não enxerga mais objetivo de vida. E, na verdade, os nossos objetivos de vida, eles só mudam pelas fases. Ô, Lília, foi muito bom você vir aqui para falar com o pessoal a respeito dessa história da autossabotagem. Acho que atingiu muita gente, porque é uma situação complicada, né? A pessoa, às vezes, fica tão introspectiva que não avança, não enfrenta uma situação, né? E foi um caminho muito legal. Gostei. Obrigado. Muito obrigada.